O Moto G100 chamou a sua atenção, mas você queria um chipset um pouquinho mais robusto? Então, talvez a opção seja o Moto G200. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar do Moto G200. Esse aparelho chegou recentemente no país e a Motorola mandou agora na semana passada pra gente. E a gente vai começar os testes com ele para mostrar para vocês o potencial desse cara aqui. Ele é o segundo aparelho da linha G a chegar com hardware que destoa do que é o histórico da linha, ou seja, a gente tem um hardware avançado, mas um conjunto um pouco mais simples para entregar um custo-benefício que não fosse tão caro quanto esse hardware normalmente cobraria. Então a gente vai ver aqui o que vem dentro da caixa e também conferir se essas diferenças na prática impactam no uso e também no conforto do usuário. Bom, sem muito papo, antes de tudo, já para não esquecer, deixa aquele like aí, se você não é inscrito, se inscreve e ativa a sinetinha. Mas vamos lá, vamos conferir o que tem dentro dessa caixa. Primeiro de tudo, a gente tem a mesma caixa de sempre. A gente tem o logo Redfor compatível, Batwing, o logozinho tradicional da Motorola, e embaixo a gente tem a grafia em verde, Moto G200 5G. Na lateral a gente tem só um logo, na outra lateral a gente tem informações legais, informando que ele já tem o 5G habilitado, etc, etc. E atrás a gente tem aqui mais informações a respeito do aparelho. O nome, de novo, desempenho líder da categoria, Snapdragon 888 Plus, sistema de câmera incrível com resolução de 108 megapixels e uma tela Max Vision 6.8 polegadas Full HD de 144 Hz. Isso é um ponto importante da gente estar aqui. A gente tem aqui um aparelho que teria tudo para ser um aparelho da linha Edge. A real é essa. A gente tem um aparelho que tem tela de 144 Hz, que é um padrão da linha Edge 20. A gente tem uma câmera de 108 megapixels, que é um padrão da linha Edge 20. E a gente tem um processador para lá de robusto, que seria o padrão da linha Edge 20. Só que a gente tem uma tela IPS LCD. Então, esse foi o corte necessário para ele sair da linha Edge e vir para a linha G. Lembrando que a linha Edge utiliza tela OLED, né, G-OLED no Edge 20 Lite, ou P-OLED no Edge 20 e Edge 20 Pro Plus. Pro, é isso mesmo. Então, vamos conferir aqui o que tem dentro da caixa. Voltando para a aérea, a gente tem aqui a caixinha lacrada. Eu vou cortar esse lacre. E aí a gente vai abrir o mesmo padrão de sempre. Puxou para cima. De cara a gente encontra o aparelho. A gente já vê uma películazinha aqui, G200 5G. Desempenho na categoria líder e a mesma coisa que a gente viu ali atrás. A gente vai tirar o aparelho. Tirando essa capinha aqui. Nessa capinha a gente encontra a agulha de extração de chip, manual e termos de garantia. A gente encontra também um carregador de 33 watts, borrachinhas para fone de ouvido, cabo que curiosamente é USB-C para USB-A, ele fugiu do padrão que a gente vê lá nos outros aparelhos, um fonezinho de ouvido intra-auricular com o logo bonitinho da Motorola e, não menos importante, caixinha já vazia, vou botar aqui, não menos importante, a gente tem um adaptador para fone de ouvido. Você pode utilizar um fone de ouvido normal conectando na USB-C. E esse daqui já entrega que ele não tem plug P2. Você vai depender de um conectorzinho extra para poder utilizar o P2, mas é legal porque pelo menos a Motorola se deu ao trabalho de colocar isso na caixa, coisa que não acontece em outros modelos. Inclusive, outros modelos da própria Motorola não contam com esse benefício, digamos assim.
Bom, esses são os acessórios que vêm dentro da caixa. Eu vou tirar esse excesso de coisa aqui para mostrar para vocês o resto. Então, eu vou só tirar essa película já do G200. Beleza? Vamos colocar tudo para o lado e focar no aparelho. Então, a gente tem aqui, deixa eu tirar essa capinha de TPU, de cara a gente vê que, assim como boa parte dos aparelhos da Motorola, ele vem com uma capinha de TPU, aquela capinha flexível que você pode colocar no seu aparelho com facilidade, que protege relativamente bem o dispositivo, isso é um ponto bom. E a gente vai conferir aqui o chip. Vamos ver, acho que provavelmente isso aqui vai ser Dual SIM, olha lá. Vamos ver aqui. A gente tem a gavetinha na parte de baixo. E segue também o mesmo padrão da linha Edge, ó. A gente tem entrada para 2 chips e não existe possibilidade de expansão, tá? Falando do aparelho aqui, eu vou colocar para ligar. O leitor biométrico aqui lateral, né? Mas a gente vê uma tela de 6.8 polegadas com resolução Full HD. Ele é um IPS LCD, Full HD de 6.8. A taxa de atualização é de 144 Hz e ele tem HDR10. Eu vou pular aqui tudo que precisa configuração de conta para a gente poder ver o aparelho propriamente dito. O sistema sem nada configurado. Voltando ao que a gente tem aqui, a gente tem um aparelho que... Tanta informação aqui que... Beleza. A gente tem, como vocês podem ver aqui, uma tela IPS que ela tem alguma borda. Embaixo a gente tem um queixo um pouquinho mais protuberante, mas em volta a gente tem uma bordinha mais fina também. Não me incomoda, acho até que fica bonitinho assim. Podia ter um pouquinho menos de borda aqui? Até poderia, mas é uma IPS LCD. IPS LCD normalmente ela precisa dessa borda para sobreviver, né? Quem consegue queimar borda assim é a OLED, porque aí ela consegue mais flexibilidade. A gente tem na lateral do aparelho botões de volume e o leitor de digitais, isso na lateral direita. Na lateral esquerda a gente tem um botão para acionamento do Google Assistente. Embaixo a gente tem a entrada para chip, né? A gente tem a gaveta, a gente tem uma USB-C, um microfone e uma caixa de som. E em cima, deixa eu bloquear isso aqui, e em cima a gente só tem um microfone para cancelamento de ruído. Atrás a gente tem o combo que eu falei lá na frente, que eu falei inicialmente lá na frente. A gente tem uma câmera principal de 108, uma câmera mista, digamos assim, de 13 megapixels, que é ultra-wide e macro, ou seja, se você vai utilizar uma foto que utiliza a função ultra-wide, você vai utilizar essa câmera. Vai utilizar o modo macro, vai utilizar essa câmera também. Ela tem 13 megapixels, então vai trazer bons resultados. Vai ser melhor, por exemplo, que aquelas câmeras que você vê em aparelhos mais simples que entregam, sei lá, 2, 5 megapixels para macro. Aqui a gente tem uma câmera de 13, da tendência que você tenha melhores resultados em fotos em macro. Isso é importante e é interessante. E para fechar, a gente tem uma câmera de 2 megapixels para profundidade. A gente tem 2 flash LED, logo da Motorola, que é simples, é só um logo mesmo, o Batwing, e embaixo o nome da Motorola. A gente já percebe que ele tende a sujar um pouquinho. E por sinal a textura dele é meio que áspera e é brilhoso também. Áspera que eu digo não, mas ela não tem nenhum soft touch, não tem nenhuma resistência a mais aqui. A gente tem um aparelho que tem efeito de luz, né? Não chega a ser um furta-cor, mas você tem uma brilhosidade aqui. E eu vou colocar de volta a capa para não ter nenhum problema.
E aqui a gente tem também um ponto que é interessante de ver, a gente tem uma curvatura, ele não é chapado como alguns aparelhos e tem um designzinho até que legal. Mas, voltando ao aparelho, né, a gente tem aqui um aparelho que ele traz o mesmo padrão que a gente está habituado a ver na Motorola, ou seja, a gente tem um visual que se alinha muito com o Google, a interface do Google propriamente dita. A gente não tem grandes alterações, como é, por exemplo, a interface da Realme, da Samsung e por aí vai. E a gente tem todas as funcionalidades já são padrão, né? A gente tem o modo noturno, na qual ele fica mais amarelado para tirar os tons de azul e incomodar menos a vista. E a gente tem, se a gente editar aqui, volta aqui, se a gente editar, a gente tem também o modo tema escuro. Você pode ativar também, e aí o tema escuro ele transforma tudo em preto. E a gente vê que o preto dessa tela é até que bacana. O pessoal tem um certo preconceito por causa do preto do IPS LCD, mas o preto do LCD aqui é até que bem profundo. Obviamente, não vai significar uma economia de energia como a POLED, a GeoLED, OLED, Super AMOLED, por aí vai. Mas o preto dela é bacaninha. Voltando aqui à interface, a gente tem também a adaptação do modo escuro para a parte de interface propriamente dita e pouquíssimos aplicativos. Tirando esse bloco aqui, que é a repetição do que está aqui embaixo, tanto que você vê a configuração aqui, a gente encontra tudo basicamente na tela, sem precisar descer mais. Se eu descer mais, não tem mais nada. Então a gente tem basicamente aplicativos do Google aqui. O que a gente tem de diferente quando comparado a um aparelho comum ou que é um aplicativo da Motorola? A gente tem o Dolby Atmos, que é o sistema de áudio e vídeo, ajuda do dispositivo, a gente tem a parte de jogos e o aplicativo Moto. Só, a gente não tem mais nada. O resto é aplicativo do Google e o Facebook, que é um bloatware que virou bloatware em todos os aparelhos, infelizmente. Mas, como eu odeio o Facebook, eu consigo simplesmente desinstalar e tá lá, menos um aplicativo ocupando espaço no nosso aparelho. Então, é isso. A gente tem aqui basicamente aplicativo do Google, Motorola e um do Facebook. Felizmente nem o Instagram veio. E a gente vê aqui nas configurações, boa! A gente vê aqui nas configurações que, vamos ver aqui, aliás, tem aqui armazenamento. Como eu disse, ele vem com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. E desses 8 GB, desses 256 de armazenamento, a gente tem 14,5 aproximadamente ocupados. Então, você vai ter aí em torno de 241 GB disponíveis para seu uso. A gente tem aqui, nesse aparelho, deixa eu ver, informações de hardware não, informações de software, cadê? Deixa eu ver. E a gente tem aqui as informações de software dele. Está com Android 11, atualização de segurança de outubro e atualização do sistema do Google de agosto. Daniel, outubro você já está em janeiro, não faz sentido. Faz porque eu acabei de ligar o aparelho. Então pode ser que assim que eu conectar no Wi-Fi, ele pegue conexão e consequentemente me coloque um patch de segurança mais atual. Normalmente a Motorola não é de demorar nesse sentido, tá? Especialmente nessas linhas aqui que estão mais bacaninhas. O que pode acontecer é não ter o Android 12, mas pelo menos patch de segurança já deve ter alguma coisa a mais, pelo menos até dezembro ou até mesmo patch de janeiro disponível. Bom, é isso. A gente basicamente tem um aparelho que foca em entregar para o usuário um desempenho mais bacana e, em troca disso, cortar em algumas partes que
às vezes o usuário abre mão e não se incomoda de abrir mão. Por exemplo, no meu caso, seria um aparelho que eu usaria. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma restrição com relação ao IPS LCD. Eu não tenho aquela paranoia de tem que ser AMOLED, tem que ser Super AMOLED. Para mim, o IPS LCD é uma boa tela e nunca me desagradou. Agora, é aquilo. Você tem uma tela IPS LCD, um pouquinho mais de borda, um botão digital que não é na frente, é algo que também me agrada. Eu não gosto de biometria na tela porque eu acho que é meio lento ainda. E a gente tem um design que é consideravelmente bacana, além de já estar pronto para o 5G, né? E trazer basicamente o Snapdragon mais forte do ano passado, né? A gente agora no finalzinho do ano passado que eles lançaram o Snapdragon 8 Gen 1 e aí foi substituir basicamente o 888. Esse daqui pode-se dizer que ele ainda não tem uma substituição, deve ter mais para frente, deve ter um Gen 8 Gen 1 Plus, que aí substituiria esse cara aqui, o chip que está nesse cara aqui. Mas é isso. Bom, a gente fica por aqui. Próximas semanas você deve conferir o vídeo de carregamento dele, que como eu disse são 5.000 mAh com carregamento de 33 watts, para ver quanto tempo ele demora, normalmente é pouco. E gameplay e review. A gente obviamente sempre convida você para deixar seus comentários aqui embaixo. E obviamente se você ainda não deixou aquele like, deixa o like, não esquece de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Bom, eu fico por aqui esperando você nas próximas produções. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.